Sejam todos bem-vindos, que bom recebê-los nesse dia esse em que nós vamos aqui fortalecer a nossa fé através desse estudo que nós faremos hoje. E hoje nós vamos aqui para essa lição, o propósito de vida do cristão. Nós vamos ter um propósito da vida ou não precisamos? Sem propósito a gente não chega a lugar nenhum, né? Paulo disse que ele tinha um alvo no coração dele: eu deixo as coisas que ficam para trás e eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Então ele tinha um alvo a alcançar, ele lutava por alcançá-lo. Da mesma forma, nós devemos ter um propósito de vida. Daqui a pouquinho nós vamos entender esse assunto. E eu quero que você receba a palavra de Deus no coração aqui hoje, mas certos de que a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz e prospera para aquilo que o Senhor a designou. Se nós dermos ouvidos ao que a palavra fala, ela produz em nós a mudança que nós temos necessidade. Se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, a Bíblia diz para nós lá no livro de Provérbios 13:13, o que despreza a palavra, o que acontece? Perecerá. Aquele que teme o mandamento, este será galardoado, será recompensado. Então que possamos ter o coração aberto para receber aquilo que o Pai tem para nós, e Deus vai nos abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Ele garante na sua palavra. Eu queria que você lesse comigo logo essa primeira parte da lição. Pega direitinho a lição para você acompanhar comigo. Após aprendermos sobre o plano da salvação, batismo nas águas e no Espírito Santo, estudamos sobre como nos proteger para vencer as batalhas diárias. Não somente aprendemos, mas experimentamos dessa graça transformadora de Deus. Todo esse estudo teve o objetivo de restaurá-lo ao estado original da criação, de modo que você seja uma testemunha do amor de Deus. Depois de conhecermos a bondade do Pai e sermos cheios do Espírito Santo, agora a nossa missão é testemunharmos de quê? Do poder de Cristo no tempo presente. Sabe, irmãos, quando a gente conhece a Deus, a gente prova de Jesus nas nossas vidas, agora o dever nosso é compartilhar desse Deus com as outras pessoas. Se guardarmos um tesouro tão grande que transforma as nossas vidas e não compartilharmos, estaremos cometendo, digamos assim, um crime, né? Por quê? Porque temos o poder de ajudar alguém a conhecer Deus, a provar da salvação, e não compartilhamos isso. É como se alguém tivesse um remédio por uma doença incurável que está tragando a vida de tantas pessoas. Se não compartilharmos, estamos cometendo, digamos, entre aspas, um crime. Por quê? Porque deixamos de testemunhar de Jesus para as pessoas, e nós não podemos cometer esse erro. Eu me lembro que quando eu conheci Jesus e tive a transformação da minha família, a cura de todo mundo dentro de casa, e tanta obra que Deus fez, eu não posso ficar calado. Eu preciso falar, eu tenho necessidade de compartilhar isso com as pessoas. Quando nós provamos de Deus não apenas para sermos abençoados, mas também para nos tornarmos abençoadores. Amém? Para que a gente possa ajudar outros a conhecerem a Cristo. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho o ser uma carta viva de Cristo. Quem quer ser uma carta viva de Cristo? O que quer ser uma carta viva de Cristo? Nós vamos entender com mais profundidade daqui a pouco, mas é a gente de fato ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar para nós e vão ler, através das nossas atitudes, através da nossa vida, que Cristo é a solução para a vida dela também. Ela vai conhecer Cristo através da nossa pessoa. Amém? Diga glória a Deus. E vamos juntos agora a essa lição, Cartas Vivas de Cristo. Vamos ser uma carta viva de Cristo? Amém? Começando aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar pela família, vamos clamar a Deus pelo lar, e eu creio que Deus vai fazer uma obra grande aí. Começando aqui na lição, quem não tiver a lição, você pode pedir que eles dão para você. Cartas Vivas de Cristo. O livro de Atos registra o que ocorreu após o derramar do Espírito Santo, predito em Joel, capítulo de número 2, e registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mais especificamente do versículo 16 ao 21. O mundo foi chacoalhado pelos cristãos que creram no poder de Deus, testemunharam e exerceram autoridade espiritual em nome de Jesus, e o arrependimento varreu ruas de cidades. Conversões em massa aconteciam
após cada pregação, segundo o texto de Atos 2, verso 38 ao 47. Salvação e perdão de pecados, libertação de espíritos imundos, cura de paralíticos e enfermos e até ressurreição de mortos marcaram o início da Igreja de Cristo em Atos dos Apóstolos. Amém, povo de Deus? Agora olha para mim aqui. Aquele povo, o que eles tinham de diferente da gente? O Deus era o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A palavra que pregavam é a mesma. Por que não ter hoje nas nossas vidas os mesmos resultados? Nós precisamos assumir, de fato, aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Você já aceitou Jesus como Salvador? Quem já aceitou a Cristo como Salvador, diga glória a Deus. Então você já aceitou a Cristo, você já foi cheio do Espírito Santo? Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Já foi batizado com o Espírito Santo? Pois é. Você tem a palavra de Deus com você? Se isso é real, se temos Jesus como Senhor, fomos batizados com o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, precisamos ter os mesmos resultados que a igreja primitiva tinha. Talvez o que esteja nos faltando é aquela ousadia que eles tiveram. De não apenas crer em Deus para si, mas de fato, compartilhar esse Deus com os outros. A primeira vez que eu expulsei um demônio na minha vida foi num ambiente de trabalho, não foi dentro da igreja. Todo cristão precisa ser cristão em qualquer lugar onde estiver. Cristão é parecido com Cristo, né? Então nós vamos ser essas pessoas que fazem a diferença onde nós estivermos. Em casa, na rua, na vizinhança, onde for. Às vezes nos falta essa ousadia de falar de Jesus para algumas pessoas. Nos falta aquela ousadia de dizer, olha, você gostaria que eu fizesse uma oração por você? E orar mesmo. E amarrar aquele espírito mal que está lhe causando aquele sofrimento. E repreender aquele demônio e mandar esse mal embora. E reivindicar a libertação dessa pessoa. Amém? O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Mas ao mesmo tempo, Jesus também disse, levantai os olhos e vede que a seara está pronta para ser ceifada. Então basta levantarmos os olhos e veremos quantas pessoas estão sedentas, precisando conhecer a Jesus. E às vezes o cristão que trabalha num ambiente onde tem aqueles que não são de Jesus, às vezes tem a oportunidade e não fala do amor de Cristo para aquela pessoa. Estuda com pessoas que não são de Jesus e tem a oportunidade de testemunhar e falar do amor de Deus e não faz. Às vezes a pessoa diz, estou perturbada, estou com isso, estou com aquilo, estou com a vida toda destruída, e a gente diz para a pessoa, você tem que ir na igreja. Mas espera aí, nós não somos a igreja? Nós estamos diante dela. Cadê nós como igreja, fazendo o papel de igreja de fato? Você tem que ir na igreja, é verdade, a pessoa precisa vir na igreja. Mas se nós estamos diante dela, nós somos a igreja de Cristo. Você tem que ir a Jesus, mas Jesus não está em nós? Então ela está diante de quem? De Jesus que está em nós? Você precisa conhecer o poder de Deus, mas o poder de Deus não está em nós? Não recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? E semeeis testemunhas em toda parte? Então, cadê a igreja viva, a igreja ativa, a igreja que toma uma posição e que representa Jesus aonde está? Nós dizemos, não pastor, eu estou com uma pessoa assim, então eu preciso que o senhor faça oração por essa pessoa. Ok, eu posso orar por ela. Mas você não é de Jesus também? Eu não sou melhor que você? Por que você não ora? Por que você não repreende aquele mal? Por que você não reivindica aquela vida? Por que você não usa a autoridade que a palavra de Deus diz que você, desde o dia em que entregou a sua vida a Jesus, você passou a ter? O Lucas 10:19 não é verdade na sua vida. Ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e ele não lhe causará dano algum. Se é a palavra de Deus para mim, é a palavra de Deus para você da mesma forma. Agora, nós precisamos acreditar nisso e fazer a diferença onde estivermos. Senão, nós não cumprimos um papel
como carta viva de Cristo por onde andamos. O mundo está sedento, pessoal. A palavra de Deus diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. As pessoas estão sedentas, estão necessitadas. Elas precisam de Jesus. E quem é que precisa anunciar o Evangelho? O pastor, o obreiro, a pessoa do grupo de evangelismo. Também, todos eles. Mas todos aqueles que são de Jesus têm a mesma missão de levar o Evangelho aos quatro cantos dessa terra. Marcos 16, versículo 15 em diante, Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Então os sinais te seguirão. Em meu nome, você vai expulsar demônios, falará nova língua, vai pegar na serpente, se beber coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Evangelho de Jesus é verdade para mim e para você. Não tem diferença. Nós é que precisamos acreditar naquilo que a Escritura Sagrada declara. A igreja de Atos dos Apóstolos vive na verdade, um despertar muito grande no momento em que são cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta, prega, cerca de 3.000 pessoas se convertem naquela pregação, e a partir dali a igreja faz um rebuliço no seu tempo. Faz toda uma diferença no seu tempo. É o que nós hoje precisamos fazer. Essa diferença tem que ser mostrada no dia a dia por onde andarmos, aonde estivermos. Com testemunho de santidade, com testemunho de respeito ao próximo, com testemunho de amar as pessoas, né? Com tudo isso, mas também demonstração de poder. Onde nós, como igreja, precisamos levar isso ao mundo, para que todos saibam que o Senhor é Deus. O mundo precisa conhecer o Evangelho através de nós. Quando Deus escolheu a nação de Israel, Deus pega aquela nação tão pequena, chamado bichinho de Jacó, e exalta aquele povo de uma forma tão grande, para que o mundo soubesse quem era o Deus de Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos os escolhidos dele. Para quê? Para também mostrar ao mundo quem é Deus. Então nós precisamos ter essa ousadia de falar de Jesus, de anunciar o Evangelho, de pregar com autoridade, de reivindicar essas vidas, de anunciar a palavra de Deus, de orar por quem está sofrendo, de visitar aquele que está enfermo, de ir atrás daquela pessoa que está perturbada, enfim, de cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Voltando para a nossa lição. A missão para a igreja de hoje é a mesma. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem tradução que diz: já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, verso 15 ao 18. Esta é a principal missão e propósito de todo filho de Deus, membro do corpo de Cristo. Fazer o que, pessoal? Anunciar o amor de Deus a quem? A todos, testemunhando de sua graça manifesta por Cristo, mediador da nova aliança. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Somos o bom perfume de Cristo, as cartas vivas de Jesus, que é o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15. E aí temos a outra referência do 3, capítulo 3, verso 2 ao 6 também. Somos testemunhas e ministros dessa nova aliança, para a inclusão dos que crerem. Se não houvesse a finalidade de testemunharmos o que Deus fez em nós,
iríamos para o céu no minuto seguinte à nossa conversão. Já imaginou? Quem quer aceitar Jesus? Eu. Jesus, eu te recebo como Salvador, a roupa fica aqui, cai no chão e a pessoa vai embora. Mas não é isso que acontece. E por que não é isso que acontece? Primeiro, porque Deus ainda tem muito a fazer na vida da própria pessoa. A conversão não é uma ação única de Deus na nossa vida. Conversão, a gente se converte todos os dias. A gente aceita Cristo uma única vez. Mas a transformação, ela vai acontecendo gradativamente, né? Os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Nesta hora, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas há muita coisa que Deus vai fazer na nossa vida no decorrer da nossa caminhada. Porque à medida em que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando de muitas outras coisas que talvez nem sabíamos que teríamos que nos libertar. Então ele diz, a gente tem que vir a Ele como estamos, não significa que vamos permanecer como estamos. Seremos transformados de glória em glória na mesma imagem que seu Filho Jesus, que é o que a palavra de Deus declara. Então, à medida em que nós vamos tendo esse encontro com Deus, Deus vai nos moldando, nos transformando dia a dia. Agora, nós provamos de Deus, e o pouco que sabemos é muito para quem não sabe nada. É muito. Quando eu me converti, não sabia pregar nada, mas num ambiente de trabalho, por saber que eu tinha que falar de Jesus, eu dava um testemunho. Contava um testemunho que aconteceu na igreja. Até que ao ponto que ter pessoas que trabalhavam comigo perguntavam, eu não falava nada, na hora do almoço lá, o pessoal virava e dizia, Rogério, não aconteceu nada na tua igreja essa semana? Todo dia eu tinha que contar um testemunho lá. Não sabia pregar, então tinha que fazer alguma coisa. E quando a gente vai falando, testemunhando, dando uma palavra, compartilhando aquilo que Deus nos deu, você sabe que quem dá, o que acontece? Recebe. À medida que você compartilha Deus, Deus vai te dar mais dele na sua vida. Você vai provar mais dele na sua vida. Você já imaginou? Se nós, como filhos de Deus, testemunhássemos de Jesus para as pessoas ao nosso redor. E se todo cristão fizesse isso, ainda que nós não tivéssemos aquela liberdade de falar de Jesus para o nosso próprio familiar, que às vezes o profeta na sua pátria tem dificuldade de pregar, né? Encontra mais resistência, mas alguém lá de Jesus no trabalho dele, vai dar testemunho para ele, e nós vamos dar testemunho para o outro. Sabe, isso faria com que, de fato, muita gente viesse aos pés de Jesus. Nós precisamos despertar como igreja de Cristo. Muito filho de Deus é crente, apenas ele e Deus. Mas está faltando a igreja despertar, que igreja é tirado para fora. A igreja não é para ficar dentro de quatro paredes. A igreja precisa cumprir o seu papel na rua, no seu ID, no mercado, no açougue, lá no hortifruti, lá na loja, num caixa do banco, num banco lá dentro de um ônibus, sentado ao lado de alguém, e assim por diante. A igreja precisa enxergar que ela é tirada para fora. Ela precisa estar lá fora fazendo algo. Sabe de uma coisa, eu acho assim muito triste a gente ter que ter dentro da igreja um grupo de evangelismo. Por que triste, pastor? Triste porque grupo de evangelismo não podia ser um grupo de pessoas. Tinha que ser. Deveria ser todos os membros da igreja. E não um grupo de pessoas. É triste ter que se levantar um grupo de evangelismo na igreja, quando, na verdade, todos os membros da igreja deveriam ser, de fato, um potencial, e são um potencial, mas não usam esse potencial para ganhar almas em toda parte. Nós precisamos cumprir o ID. É fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Ou então, nós estamos falhando como igreja. E o triste, sabe o que é? É que se nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém e não falamos, se essa pessoa partir desse jeito perdida,
o sangue dessa pessoa poderá ser resgatado da nossa mão. Porque Deus nos colocou diante desta pessoa para testemunhar dele e não fazemos? De quem é a responsabilidade da perdição dessa pessoa? Nós precisamos cumprir o ID de Deus. Se não cumprirmos, daremos conta a Deus do que estamos fazendo. Voltando para a nossa lição. Então nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam sentir esse perfume na nossa vida. Ô pastor, eu comprei um perfume novo lá na loja. Não é esse perfume. Não é esse que as narinas sentem. Mas é o perfume de Cristo. Sabe, é esse amor de Deus que as pessoas perceberão em nós. Sabe, essa afeição, a nossa face, a nossa maneira de proceder, vai chamar a atenção dessas pessoas. Elas vão perceber que Jesus está na nossa vida. Às vezes até sem falar de Jesus propriamente, a pessoa já vai perceber. Por acaso você é evangélico? Por acaso você é cristão? Por acaso você é crente? Alguém já vai sair perguntando. Porque vai perceber alguma diferença. Porque a Bíblia diz que há diferença. Malaquias 3,18 diz: então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Continuando aqui na nossa lição. Então nós somos esse bom perfume de Cristo. Somos testemunhas e ministros dessa nova aliança, para a inclusão dos que crerem. Você já pensou nisso? A Bíblia nos diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós temos a capacidade de reconciliar outras pessoas com Deus. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, você pode ali fazer um apelo para essa pessoa. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Essa pessoa eu quero. E levá-la a confessar. Como diz Romanos 10, com a boca você confessa Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração você crê que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Então será salvo. E você leva a pessoa a confessar Jesus Cristo como Senhor da vida dela. Não precisa ser o pastor, não. Todo cristão tem o ministério da reconciliação. Todo filho de Deus tem condição de levar alguém a Jesus. Se não houvesse a finalidade de testemunharmos o que Deus fez em nós, iríamos para o céu no minuto seguinte da nossa conversão. Lendo a Bíblia e buscando a Deus, o Espírito Santo o fortalecerá e o guiará em toda a sua caminhada cristã. Não seja um religioso, mas um praticante fervoroso da palavra de Deus. Seja usado por Ele para ganhar muitas vidas para o Senhor, por meio do seu testemunho de fé. Ofereça-se nas mãos do Senhor e seja um discípulo de quem? De Jesus. Seja esse discípulo de Cristo. Seja essa pessoa que vai fazer diferença onde estiver. Aí diz ainda mais: com a consolação com que você recebeu do Senhor, console outros, pois Deus te deu essa capacidade. Segundo aos Coríntios 1,4 diz isso, que com a consolação com que nós fomos consolados, nós iremos consolar a muitos. Quando Jesus lhe cura de uma enfermidade, presta atenção, Ele não está só lhe curando dessa enfermidade, Ele está lhe dando a capacidade de você poder orar por pessoas que enfrentam a mesma situação que você enfrentou. Quando Deus restaura o seu casamento, Ele está de fato lhe dando a consolação, e com esta consolação você vai consolar outros. Ele está lhe dando a capacidade de você ajudar a restaurar outros casamentos. Quando Deus te liberta da bruxaria, da feitiçaria, Deus está lhe libertando, mas ao mesmo tempo lhe dando a capacidade de ajudar a outros a se libertarem dessa feitiçaria. A consolação com que somos consolados, nós iremos também consolar a outros. Sabe, Deus conta comigo, Deus conta com você, meu querido. Se a gente não fizer nada, nada vai ser feito. Porque pense assim, eu sou os braços de Jesus, eu sou as pernas de Jesus, eu sou a boca de Jesus. Se eu não for, Jesus não vai.
Então ficar orando, meu Deus, visita os doentes, Senhor, que estão nos hospitais. Ele vai dizer lá do céu, eu? Mas eu não falei que era você que deveria fazer isso? Jesus converte as pessoas. Ele vai dizer, ué, mas eu não disse que era você que tinha que pregar para elas se converterem? Como crerão se não há quem pregue? Como? Como crerão se não tiver ninguém para pregar para ela? Ela não vai se converter nunca, porque ninguém falou de Jesus para ela. Ela não conhece o Evangelho. Às vezes nós queremos que Deus faça o que Ele nos mandou fazer. E Ele não vai fazer o que Ele nos mandou fazer. Essa missão é minha, essa missão é sua. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele aniversário que você tem a oportunidade de reunir a família, que boa oportunidade para se dar uma palavra, hein? Todo mundo vai parar para ouvir. Não é? Aquele sepultamento, que boa oportunidade para se falar de Jesus. Não é verdade? São oportunidades que Deus dá para você semear uma palavra no coração. Não é se tornar uma pessoa enjoada, chata, não, mas é pedir a Deus uma palavra que fale o coração de cada um. E tendo a oportunidade, levar aquela pessoa a Cristo, para que ali haja a salvação. É a nossa missão. Deus nos consola para consolar outros. Amém? Continuando a nossa lição, último parágrafo da primeira folha aí. Em nossos dias, muitos, ao ouvirem o Evangelho, crerão de bom grado, como vimos no livro de Atos dos Apóstolos. Outros, porém, só despertarão para a existência de Deus quando virem transformação de vidas ou milagres. Tem gente assim. Jesus disse, crede em mim, pelo menos por causa das obras que eu faço. Então tem pessoas que não vão crer no Evangelho enquanto não virem sinais. Mas está aí, os sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Quem crê? Então vamos mostrar os sinais ao mundo. Vamos mostrar que Jesus é o mesmo, que Ele continua operando como Ele operava no passado, que Ele não está morto, que Ele está vivo, que por isso responde orações, por isso transforma situações, por isso faz de fato maravilhas, porque o nome dele é maravilhoso. Então Ele está pronto a operar nas nossas vidas e através de nós. Façamos isso. Continuando aqui na lição. São inúmeros os testemunhos de pessoas que com a palavra de Deus no coração venceram os vícios, a miséria, o adultério, a esterilidade, as enfermidades. Casamentos e famílias foram restaurados. Endividados têm recuperado a dignidade, pagando dívidas e prosperando. Tudo isso só foi possível por meio de quê? Da fé em quem? Da fé em Deus, da fé na palavra. É a revolução da fé que em nome de Jesus cura, liberta, salva a humanidade. A Deus seja a glória. Amém? Diga glória a Deus. Então esse Deus que muda a nossa vida está pronto a mudar a vida de outras pessoas. Ele conta comigo, Ele conta com você.